O título diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. O princípio das dores. Amém? Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseres: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver ou o corpo, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijos clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde o quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei, ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, estavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Então, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Grandioso e eterno Pai celestial, nós lemos essa escritura corridamente, Senhor, mas nós queremos tomar pontos delas, Pai, nesta noite, ó Deus, ou nesta manhã, junto com outras escrituras, para nós, ó Deus, estarmos sempre atentos, porque não sabemos a que hora o nosso Senhor virá. Então, ó Deus, para nós não importa, tudo que nós temos que fazer aqui na terra, como humano em necessidade, nós vamos continuar fazendo normalmente, Senhor, mas sempre atentos, preparados para a qualquer momento, se o Senhor vier nos buscar, estarmos prontos. Se o Senhor vier nos buscar para descer o pó da terra, também nós iremos prontos, Senhor, porque assim deve estar um verdadeiro servo que o Senhor deixa sobre a expectação de sua volta. E assim deve estar a tua igreja também, Pai. Por isso nós pedimos que essa escritura seja vivificada nesta manhã em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão. A vinda do Senhor é certa, né? Porém, não foi deixado para nós o direito de saber em que tempo. Agora, isso tudo é sabedoria de Deus. Deus, ele é sábio. E ele usa a sua sabedoria e deixa a sua escritura como um despertamento para nós cristãos. Porque assim, nós cristãos vivemos muito pelo que nós vemos por vista, né? E o cristianismo, ou seja, a vida cristã, ela nos é dada para vivermos pela fé. Então, aquilo que nós podemos ver, isso não é fé, né? Mas fé é você esperar por algo que você não vê, porém você sabe que existe e que é verdadeiro e que vai acontecer. Aí você vive por fé, né? Então ele deixou aqui toda a advertência para nós, a igreja, ficarmos sempre atentos
porque ele virá, agora, em uma hora que não sabemos, por isso estamos prontos. Então o natural sempre tipifica o espiritual. Se a gente quiser ir para uma cidade, sabe que tem um ponto de ônibus, o transporte passa ali, você não sabe que hora ele passa, aí você vai para lá que hora? Você vai cedo. Você se apronta e vai ficar naquele lugar porque ele vai passar, né? Você não sabe a hora, mas você está ali, então ele vai passar. Quando ele passar, você está no seu posto de dever para ir com ele, sua viagem do qual você está se preparando. Então aqui o Senhor advertiu os seus apóstolos, né? E isso aqui é no Evangelho de São Mateus, quando ele ainda estava treinando os seus discípulos, né? Aqui não havia igreja, aqui ele estava treinando os seus discípulos para quando ele fosse crucificado e subisse ao céu e voltasse em forma de Espírito Santo, agora ele fazer lembrar tudo que ele havia falado. Aleluia. Então, aqui o discípulo fez a pergunta. Quando Jesus ia saindo do templo e aproximou-se dele, dos seus discípulos, e para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, aquilo ali para eles se entristeceram. Para os escribas e fariseus, foi uma afronta, porque eles sabiam que aquele templo ali foi construído por Salomão em medida, tudo chegava em medida, e Deus estava naquilo ali, porque Deus ordenou a Salomão que fizesse aquele templo, e Deus habitava ou fazia presente no Santo do Santo, aonde só podia entrar o sacerdote de ano em ano. Esse é um dos pontos também que muitas pessoas não compreendem, porque a Páscoa era de ano em ano, que era quando eles podiam, onde podia entrar no Santo do Santo, era de ano em ano, para celebrar a Páscoa. Agora, quando Jesus vem e rasga o véu, aí agora não é mais de ano em ano, aí agora, se você puder fazer isso todo dia, você faz todo dia, né? Então, que na verdade nós fazemos, de uma forma ou de outra nós fazemos, porque todo dia nós alimentamos desse pão, da palavra. É por isso que nós temos que alimentar a nossa alma todos os dias, né? Agora não precisamos mais de um sacerdote para fazer nós entrar no Santo do Santo. O sacerdote hoje é para nos ensinar, nos preparar através dos ensinamentos, né? Mas nos foi dado o direito de nós entrar no lugar santo dos santos, que é na presença de Deus. Qualquer um de nós podemos entrar na presença de Deus. É só entender o que significa entrar na presença de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos buscando a presença de Deus para quê? Para adorar. Então nós estamos na presença de Deus, aonde Ele está nos ensinando através do quê? Da sua palavra. Então Jesus desprezou aquele templo. Para os escribas e fariseus aquilo foi uma coisa terrível. Como é que pode? Salomão passa 40 anos construindo esse templo, e ele agora diz que vai destruir isso em 3 dias e reconstruir, porque eles estavam muito voltados para aquele templo, aquele lugar. Mas aquele templo, gente, era um lugar que Deus fez para a sua habitação, aonde o ser humano buscava a presença de Deus, mas ele era apenas um tipo. Agora havia diante dos discípulos o templo de Deus, aquele que ele diz, não feito por mão de homem. Ali estava o verdadeiro
templo? Jesus. Então Jesus, mostrando tudo a eles, aqui já tinha havido vários sermões de Jesus mostrando para eles, e eles ainda estavam tudo voltado para o templo. Então Jesus quis dar uma sacudida neles naquela hora, para eles entenderem que o verdadeiro templo estava ali. O lugar deles adorar. Ele disse para a mulher samaritana, no capítulo 11, né? Foi de João. Ele disse assim, olha, mulher, a hora vem e agora é. Eles todos lá na região estavam voltados para lugares, para templo. E ela disse assim, Senhor, uns dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, mas tem outros que dizem que é em Samaria. Outro diz que é na Judéia, outro diz que é no monte. Jesus disse, mulher, a hora vem e agora é. Observe que ele estava sempre tirando a atenção do povo, querendo mostrar. Mas ele não queria dizer, eu sou. Eu sou. Mas ele disse, a hora vem e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não fique apegado às coisas físicas, porque as espiritual é muito melhor. As físicas são boas, porque Deus tem nos dado aqui na terra, nós vamos desfrutar dela, né? Mas nós não podemos nos comprometer a nossa parte espiritual com as natural. A natural você deixa ela para depois, porque ela pode ficar para depois, mas a espiritual não pode. A espiritual é buscar enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto está perto. Então, hoje é o dia oportuno para se buscar ao Senhor. Então hoje, sempre hoje, porque amanhã é hoje, né? Ontem foi o amanhã de anteontem. Então sempre tem o hoje e tem o amanhã. Mas qual é que nós vamos ficar? Com o hoje ou com o amanhã? Com o hoje. Exatamente, nós vamos ficar com o hoje. Então, falando-se da vinda do Senhor Jesus Cristo, e Ele sempre trazendo para nós despertamento, para nós estar sempre pronto, porque não sabemos a hora. Ele não deixou nós saber, porque senão, quando chegasse perto, aí agora eu vou me preparar. Não é isso não. Ele quer que o cristão esteja pronto em todo o tempo. Nós vamos agora ler em 1 Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 2, 19 de 1 Tessalonicenses. Ele diz aqui assim, estão procurando, né? É uma pergunta que ele faz aqui. Todos acharam? Por quê? Qual é a nossa esperança? Ou gozo? Gozo é alegria, felicidade, prazer. Isso é gozo. Ou coroa de glória? Porventura, não os sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Então quer dizer, o nosso gozo, o nosso prazer, a nossa esperança, a
está no quê? Está na vinda, ou na sua vinda, porque estamos esperando. Alguém me fez uma pergunta essa semana assim: ô pastor, nós devemos estar pronto só para morrer? Eu disse: para começar, nós devemos estar prontos para viver e não para morrer, porque em Cristo, na verdade, ninguém morre, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então eu disse: irmã, veja bem, nós precisamos estar prontos, seja para descer à sepultura, o físico, ou seja para ser transformado, como a Bíblia fala. Nós devemos estar esperando isso, porém nós não vamos parar e cruzar os braços e dizer assim: não, eu estou aqui, que eu estou esperando Jesus voltar. Não. Você continua fazendo tudo que você está fazendo normalmente. Agora, nunca esqueça do Senhor. Seu prazer não está no trabalhar. Seu trabalhar é uma necessidade, uma coisa do pecado, né? Trabalhar é coisa do pecado, porque se não fosse o pecado não tinha trabalho, né? Então, o trabalho é consequência do pecado. Então, nós devemos trabalhar, sim. E pecamos quando trabalhamos? Não. Mas pecamos quando nós colocamos excesso de trabalho e deixamos as coisas de Deus de lado. Aí cometemos erros, pecamos. Porque a Bíblia diz que quem pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então, o que é fazer o bem concernente ao reino do céu? É fazer tudo que é correto, né, diante do Senhor. Então, aqui, ainda em Colossenses 2, deixa eu ver aqui, 2, 3, ver se é isso mesmo. Primeiro Tessalonicenses ainda 5:2, né? 1 Tessalonicenses 5:2. Aqui, ó. 1 Tessalonicenses ainda 5:2. É bom, sabe o que a gente fazer? Trazer um papelzinho e uma canetinha, que aí anota e em casa a gente lê, né? Que fica mais corrido aqui para nós, para a gente adiantar mais. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Gente, eu já falei isso aqui outro dia, mas eu quero frisar um pouquinho aqui. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus vem de noite? Não, né? Muito bem. Aqui, porque tem muitas pessoas que dizem aqui a Bíblia está dizendo que ele vem de noite. Ele está dando um exemplo, porque o ladrão, ele costuma roubar sempre à noite, né? Então, é o horário que ele pega o que? As pessoas desprovidas. Então, o cristão, para ele, tanto faz o dia quanto a noite, ele está em quê? Em vigilância. Ele, quando vai dormir, ele vai botar o físico para dormir, mas a alma dele está alerta, porque ali ele se entrega nas mãos do Senhor. Ele vai em paz, sabendo que ele está na presença de Deus e Deus está cuidando de tudo. Então, é um homem vigilante. Mas quem está desapercebido está como aquele pai de família desprovido e o ladrão chega e encontra ele. Fácil de pegar o que é dele, render e tomar o que é dele. Então aqui ele diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, nós devemos estar desapercebidos, fazendo as coisas desapercebidos,
deixando sempre as coisas de Deus para depois? De maneira nenhuma. Então devemos cuidar das coisas naturais, mas cuidar das coisas espirituais. É a mesma coisa de nós cuidar desse corpo físico, tanto. Temos que cuidar, lógico, porque se não cuidar ele é tão bom que começa a cheirar mal, né? Tem que cuidar dele. Mas tem pessoas que colocam, parece que toda a sua dedicação apenas para o físico e esquece que a alma está morrendo. A alma precisa de maior cuidado do que o corpo. Se o corpo precisa de cuidado, muito mais precisa a alma. Muito mais precisa a alma de ser cuidada. O 23 de Tessalônicos 5, aí no 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível, uma pessoa que você não precisa todo dia estar corrigindo acerca das mesmas coisas, repreendendo, falando das coisas erradas que as pessoas, porque nós temos que cada dia mais subir um degrau, como cristão, subindo para quê? Para perto de Cristo, para perto de Deus, através da nossa vida santificada, através da palavra. Então, o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses 2:1, logo aí na frente. Aleluia, que coisa maravilhosa esse versículo, né? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aleluia! Aquela reunião que nós vamos ter com Ele, né? Nos ares. Aquele encontro. Aleluia! Então nós devemos estar rogando, não sabemos. Mas quem está pedindo por algo, não pode estar desprovido. Quem está pedindo por algo deve estar em prontidão, crendo que aquele algo possa chegar a qualquer momento. Então, lá Israel estava pedindo, Israel estava clamando, ou melhor dizendo, Israel clama até hoje. Eles pedem até hoje, clamam até hoje pelo quê? Pelo Messias, pelo seu Salvador. Quando o seu Salvador veio, em clamores dele, eles não quiseram. Graças a Deus por eles não terem querido, por eles não terem visto, por eles não terem entendido que ali estava o clamor deles, a resposta dos seus clamores. Eles estavam focados para o templo feito por Salomão, e ele veio, não deu crédito àquilo, não fez muita coisa, declarou-se para ele, levantou-se João com um grande testemunho, apontando o dedo para ele, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, mesmo assim, eles não puderam compreender nada. Então Jesus disse: então eu vim para os que eram meus não receberam. Aí ele mandou João
pregar isso e deixar escrito. Agora todos quanto receberem, João capítulo 1, é dado-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, os que crerem em seu nome. Aleluia! Então não há branco, não há preto, não há roxo, não há amarelo, não há russo, não há nada, não há raça, não há tribo, não há língua, nem nações, todos que crerem, que virem, é dado o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Então esses no qual foi atingido por essa verdade, por esse evangelho de salvação, essas boas novas, que é Cristo que fez-se homem em nosso meio, foi até o Calvário, levou sobre si os nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas transgressões, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Então ele morreu, derramou o seu sangue para que pudesse limpar a nossa mancha e nos colocar limpo diante de Deus, para poder agora não mais ficar no átrio, mas entrar para o lugar santo do santo, a presença de Deus, e poder adorá-lo, poder louvar o seu nome e estar sempre clamando por aquela hora bendita da promessa da sua vinda. Aleluia! Então ele fez isso por nós e abriu agora as portas para todos quanto o receberem. Aleluia! Então nós lemos aqui 2 Tessalonicenses, vamos à frente mais um pouquinho, nós lemos o 1, agora tem o 2 e o 8 que nós vamos ler também. Aleluia! Capítulo 1, ou capítulo 2, verso 1 e 2. Vou repetir aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, se nós cremos em sua palavra, nada vem para nos mover fácil dela, né? Do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aleluia! Então nós estamos fazendo tudo como que o dia de Cristo estivesse próximo, ou como fosse hoje. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então tudo isso são sinais que a Bíblia diz para nós estar atentos aos sinais, né, dos acontecimentos, porque tudo isso, essas coisas sempre teriam que vir, né? Agora 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Aleluia!
Desde agora, a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Oh, coisa maravilhosa aqui, ó. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Aleluia. Nós já estamos amando isso. É por isso que nós viemos aqui para aprender dele, para receber mais um pouco dele, para fortalecer a nossa alma, para estar sempre de prontidão, amando a sua vinda. Quando? Não sei, pode ser hoje. Isso pode acontecer hoje. Aleluia. Agora, Tiago capítulo 7, verso 8. É antes. Tiago 5, 7 e 8. Aleluia. Amém? Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que um lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. 8. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações. Como é que nós vamos fortalecer os nossos corações? É isso aqui que nós estamos tendo nesta manhã, que está fortalecendo o nosso coração, no quê? Na fé, na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a palavra, ela faz isso, e nós estamos com o coração fortalecido, porque não é qualquer vento de doutrina que faz a gente se desfalecer disso, ou desanimar, né? Então, com o coração fortalecido. Aleluia. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Isso tudo é para despertar o cristão, porque não sabemos a hora que vem. Então a Bíblia fala, está próximo, está próximo. Só que nós sabemos que a vinda do Senhor não é apenas como a Bíblia relata nas nuvens. A vinda do Senhor é qualquer momento que Ele chama um de nós, Ele vem para nós. Aí nós temos que estar pronto, porque agora nós vamos aguardar o quê? A ressurreição. E nós não queremos ir para o trono de julgamento, mas sim queremos ir para aquela mesa das bodas do Cordeiro, né? Aleluia. É para a mesa das bodas do Cordeiro que nós queremos ir. Agora, mais para frente aqui, 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, 3, nós já vamos encerrar aqui um pouquinho. 2, 3, 2 Pedro. É 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Tudo isso aqui é a Bíblia trazendo para nós a advertência, né? A gente ficar atento a essas coisas. Ele diz aqui, ó, e por
avareza, isso aqui é coisa de líder, viu? Líderes, o pregador. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será dormida a sentença. E a sua perdição não dormita, ou seja, não vai demorar, não demora, né? Então tudo isso aqui é o Senhor trazendo para nós como advertência, porque a vinda dele está próxima. E Deus é um Deus longânimo, que sempre está nos dando oportunidade para poder nós alimentar a nossa alma do pão da vida. Jesus disse que Ele é esse pão, o pão que desceu do céu. Então Ele é aquele que veio, fez-se carne, foi ao Calvário, deu a sua própria vida em resgate da nossa, porque para nós restava a condenação, a morte, e Ele morreu por nós. Então agora Ele não quer que ninguém do seu povo, comprado pelo seu sangue lá no Calvário, se torne presa de ninguém, se torne refém de pessoas alguma. Ele não quer isto. Porque quem pagou foi Ele, quem morreu foi Ele, quem deu a salvação foi Ele, quem deu a cura foi Ele, quem deu a libertação foi Ele. Então, é como diz o hino, a Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. Então Ele diz, toma cuidado para que ninguém faça de você presa sua, para que ninguém te conquiste para si mesmo. Então, nós devemos sempre fazer isto, levar o povo de Deus a Cristo. Então, assim como Ele primeiro nos amou, nós devemos amá-lo e dedicar as nossas vidas para Ele, muito mais do que dedicamos no natural. O natural é para tipificar o espiritual. Então, voltando aqui ainda para nós concluir, estamos concluindo aqui em Mateus, o livro capítulo 24, onde nós lemos. Eu quero encerrar com esse versículo aqui. 45. Quem é, pois, o servo fiel? Quem é o servo fiel e prudente? Fiel e prudente é aquele que está sempre atento. Se ele cuida do físico, ele cuida muito mais do espiritual. Então ele é um servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como? Está fazendo aquilo que ele foi incumbido. A nós foi incumbido o quê? Foi incumbido adorar a Deus. A nós foi incumbido buscar a sua presença. A nós foi incumbido fazer boas coisas, dizer boas coisas um ao outro. A nós foi incumbido fazer o bem. E aí você vai para a obra do Espírito, vai para a obra da carne. E aí você vai discernindo o que é obra da carne, o que é obra do Espírito. Isso tudo está incluído no servo fiel e prudente, que quando seu Senhor voltar, encontra ele assim, fazendo o quê? A obra de um cristão. Aleluia. Bem-aventurado aquele servo, se o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos,
e a comer e a beber com os zeros, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês sabem o que são hipócritas, né? Mentiroso. Hipócrita é mentira. Hipocrisia é mentira. Pessoas que mentem são hipócritas. Então, a parte daquele servo infiel que achou que o seu senhor ia tardar, ou seja, não estava preparado, não estava preocupado, não estava nem pensando, né? Estava fazendo tudo como que seu senhor não ia vir. A gente sabe como é que comporta aqui na terra o ser humano, quando ele está em um lugar que ele sabe que o dono que tem autoridade sobre aquele local, sabe que não vai vir por aquele tempo, aí faz como que fosse o dono. E pior, esbanja, faz pior do que o próprio dono, muitas das vezes. Esbanja, né? Então, de repente, para a surpresa daquele homem que está lá esbanjando, agindo como que fosse o dono, sendo um servo. E aí, com a presença daquele Senhor, a coisa não é boa. Então, aí onde vem o semblante caído, a tristeza, o desespero, o arrependimento, muitas das vezes, tarde demais. Né? Porque Judas se arrependeu, mas não para salvação, mas se arrependeu do que ele fez, mas não para a salvação. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 prudentes, 5 loucas. Todas elas tinham lâmpada. Que coisa, né? Todas elas tinham lâmpada. Mas qual era a diferença? Era o azeite, porque lâmpada sem azeite não funciona. Então, ter lâmpada apagada não quer dizer muita coisa. Então é melhor ter a lâmpada e ter o azeite. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Amém. Soberano e eterno Pai Celestial, nós estamos agradecidos, ó Deus, nesta manhã, pela Tua palavra, falar conosco, Pai. Nós pedimos Tuas bênçãos em favor de todos, Pai, que ouviram e aqueles que também hão de ouvir depois através do canal, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela abençoa os que ouvem. E nós somos abençoados e agradecidos estamos nesta hora, Pai. Guarda os que estão em viagem, que no próximo culto possa todos estarem aqui, Senhor. Abençoa a irmã Rosana, ó Deus, por ter colocado no seu coração esse desejo de estar conosco aqui nesta manhã. Abençoa seu coração, Pai, e guarda ela sempre livrando de todos os males, concedendo a ela, Pai, o desejo do seu coração, aquilo que é bom para ela, aquilo que é bom para a sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo, ser conosco, levando-nos em paz e segurança, e até quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Amém.